Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, nós vamos falar, na verdade nós vamos atualizar você sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal que sustou a decisão do Tribunal de Justiça do Piauí no tocante à reforma da Previdência em andamento no Estado e cuja medida adotada pelo senhor Dias Toffoli beneficia diretamente o governo Wellington Dias e contraria frontalmente o sentimento reinante entre as diversas classes funcionais do Estado e no próprio seio da opinião pública da sociedade piauiense. Bom, eu quero falar também sobre a 69ª fase da Operação Lava Jato, que foi iniciada nesta terça-feira, dia 10. Hoje nós já estamos com praticamente um dia de movimento, porque começou ontem, bem cedo de manhã, e investe contra os filhos do ex-presidente Lula. Bom, antes eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações. Vamos lá então? De acordo com informações do procurador da Defensoria Pública do Estado do Piauí, o senhor Plínio Clerton, da Procuradoria-Geral do Estado do Piauí. Na verdade, não é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é uma coisa, a Procuradoria-Geral é outra coisa. Ele é procurador porque defende o Estado. É defensor porque defende o Estado, mas ele é procurador do Estado, é o procurador-geral da Procuradoria-Geral do Estado. O que é que ele disse? Ele disse que o ministro Dias Toffoli realmente adotou uma providência no sentido de acabar com a festança, vamos dizer assim, daqueles que estavam comemorando por antecipação a sustação das medidas encaminhadas pelo governador para que tramite em regime de urgência o projeto que altera a Previdência Estadual. Aquela história que a gente já conversou e todo mundo já sabe muito bem, que prejudica os servidores para poder cobrir um rombo anual de R$1 bilhão provocado pelo próprio governo do Estado diante da sua incapacidade gerencial. Os servidores haviam ingressado com a ação na Justiça, foram ao Tribunal de Justiça, o Tribunal, através do desembargador Alencar, adotou uma medida, a Procuradoria do Estado foi ao Supremo Tribunal Federal e encontrou em Dias Toffoli, todo mundo sabe as relações muito partidárias que existem entre Toffoli e o governador do Piauí. Eles são do PT, essa é que é a grande verdade. E aí ele concedeu, alegava a Procuradoria do Estado que o Tribunal de Justiça não pode se meter em ações, quaisquer que sejam, do Poder Legislativo. Que a questão da tramitação de uma matéria, se ela vai tramitar em regime de urgência ou não, é competência exclusiva do Legislativo. Bom, o Tribunal de Justiça não pode, que está mais perto aqui da realidade, que conhece melhor a situação do Piauí. Mas o Supremo Tribunal Federal pode, que está lá em Brasília e onde as decisões hoje são eminentemente políticas. Então isso pode. Cumprir a lei não, mas fazer a política para atender os interesses aqui do governador do Estado e sua trupe, sua entourage, então aí pode. Porque a medida do Supremo Tribunal Federal ela não considera o prejuízo que vai ser causado para os servidores. Considera apenas que o governador precisa obter uma folga orçamentária para contratar novos empréstimos. Porque é disso que se trata. O governo não tem como manter o Estado funcionando com suas receitas porque não cumpre a lei de responsabilidade fiscal. Tanto não cumpre que já conseguiu, em determinado momento da sua administração, retirar com anuência de setores do Judiciário e do próprio Tribunal de Contas do Estado, dos órgãos de fiscalização e controle, diversos segmentos do funcionalismo da contabilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal, reduzindo, portanto, a previsão de 50% para 46%, e aí tornando legal a sua investida em busca de novos empréstimos. Quer dizer, no fim das contas, é só disso que se trata. Mas é lamentável que a gente tenha uma concordância, uma anuência, a grande maioria, não todos, é claro, dos nossos jornalistas engajados, vou aqui dar a notícia, mas não pode analisar, não pode
mostrar a realidade, que é o que precisa ser feito, não é? O que é que o governador quer com essa medida, com essa tramitação de urgência? Isso interessa a quem? Ao legislativo, à sociedade ou exclusivamente ao governador? E por que que o Tribunal de Justiça interfere na autonomia do poder legislativo do Estado, mas o Supremo Tribunal, quando define alguma decisão no interesse do governador, não está praticando interferência? Isso é uma vergonha, é a maior de todas as vergonhas que nós temos enfrentado aqui no estado do Piauí ao longo do tempo. Toda vez que esse governador quer empréstimo para sanar o seu caixa em função das arbitrariedades cometidas com o dinheiro do povo do Piauí, aí ele consegue esse apoio das instâncias superiores, dos setores do judiciário, de segmentos da política e até mesmo da própria sociedade, porque quem cala consente. Lamentavelmente, esta que é a realidade. E a 69ª fase da Operação Lava Jato, que foi iniciada ontem, terça-feira, dia 10, está investigando repasses feitos de mais de 100 milhões de reais. Pare bem, pelo grupo Oi Telemar. Essa Oi de que todo mundo se reclama, de que todo mundo se lamenta, mas que é extremamente necessária. Por quê? Por causa da reserva de mercado, por causa do monopólio que a empresa exerce no controle da telefonia brasileira. E como foi que se chegou a esse controle? Como foi que se chegou a esse monopólio? Isso pode ser explicado lá nos governos do PT. O dinheiro foi destinado, esses 100 milhões de reais, para empresas de um elemento chamado Fábio Luiz Lula da Silva. É um dos filhos do ex-presidente Lula. A Polícia Federal cumpriu 47 mandados de busca e apreensão em 3 estados e também no Distrito Federal. O ex-presidente Lula, infelizmente, não foi alvo dessa operação. O que é que diz o Ministério Público Federal acerca da operação, dessa fase da Operação Lava Jato? Que as empresas do filho de Lula, Game Corp e a Gol, não tinham capacidade, o que todo mundo já sabia, não é? Tem até matéria, em um outro momento, que ele foi acusado de plagiar um relatório de consultoria para uma dessas empresas, para a Game Corp e até para a Gol. Quer dizer, não tinha capacidade da Game Corp e até da Gol para Oi. Não tinha capacidade de prestar os serviços para os quais foram contratados pela Oi Telemar. O grupo Game Corp Go desenvolve livros e aplicativos para celular, entre outros serviços ligados à tecnologia. Imagine o filho do Lula produzindo livros, um cara que se orgulha de nunca ter lido, de não gostar de ler, e que você anda na casa do sujeito e não encontra livros em lugar nenhum. Aí o cara vai lá e diz, não, agora eu estou produzindo livros, aplicativos tecnológicos para colocar livros nos celulares. Isso só pode ser uma piada. A Polícia Federal chegou a pedir as prisões temporárias de Fábio Luiz e outros 5 diretores do grupo. No entanto, houve a negativa da juíza substituta Gabriela Hart, da 13ª Vara da Justiça Federal, em Curitiba, no Paraná, por entender que as prisões não eram necessárias, nesse momento, com base no parecer do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal disse que o repasse de 132 milhões de reais ocorreu entre 2004 e 2016, período em que o grupo de telecomunicações foi beneficiado por medidas do governo federal, então comandado pelo PT, então comandado principalmente por Lula, que tirou 8 anos de mandato. Dilma tirou 5 anos de mandato. Foi o pai desse rapaz que deu a ele toda a condição de ele receber essa fortuna aqui, esses 132 milhões de reais. A Polícia Federal diz que os repasses da Oi Telemar chegam a 193 milhões de reais. E o Ministério Público tem aquela outra compreensão. Só a empresa Game Corp, do filho de Lula, recebeu 82 milhões de reais, de acordo com o MPF, o Ministério Público Federal, e a Receita Federal. De acordo com os auditores fiscais, a Game Corp não tinha mão de obra para esse tipo de prestação de serviços na área de telefonia. É interessante, né? Interessante. O procurador do Ministério Público Federal, Robertson Henrique Pozobon, ele disse que a Game Corp não possuía mão de obra, abre aspas, tampouco ativos necessários para a prestação desse serviço, pelo qual ela teoricamente foi contratada. Pozobon também disse, em entrevista à imprensa sobre a operação, que a maior parte do dinheiro usado na compra dos sítios Santa Bárbara e Santa Denise, em Atibaia, pode ter vindo da Oi Telecom. Os donos desses imóveis são sócios de Fábio Luiz Lula da Silva,
o ex-presidente Lula foi condenado em 2 instâncias por aceitar da Odebrecht uma reforma nos sítios que eram frequentados por ele e pela sua família. Olha, minha gente, o negócio não está de brincadeira. E é porque esse pessoal está fora do poder, foi defenestrado pelas urnas. Imagine quando eles estavam reinando e mamando no governo do Brasil. Triste, demais. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino para receber informações sobre vídeos futuros. E não esquece, compartilhe com amigos, familiares e admiradores. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.